Bom dia, terceiro. Vamos lá, trabalhar um pouco. Gente, agora essa aula de hoje eu vou trabalhar a frente E do caderno 2, primeira aula, tá? Que seria a aula 3, página 1 da frente E. Trigonometria, razões trigonométricas. Ok? Gente, essa frente eu já havia dito a vocês, é uma frente que teoricamente tem bastante conteúdo, mas a importância dela, já pensando em Enem, não é tão forte. Quem quer FUVEST, Unicamp, talvez Unesp até, é mais raro até essa matéria, trigonometria, mas você precisa dela para entender certas coisas de física, certo? Muita coisa de física vai aparecer e depender dessas formulações e tudo mais. O que é seno, cosseno, tangente, que a gente já começou a ver no caderno 1. E essa aula é bem, vamos dizer, complicada para muitos, porque tem que lembrar muito MMC, visualização, contextualização visto aqui, se você guardou essas razões, que parece que é um formulário sem fim, tá? Então vamos lá, as relações fundamentais, ou as razões trigonométricas fundamentais, seriam elas. Vamos lá. Gente, olha o nome da matéria, por isso que a gente fala para você tomar cuidado, né? Você quer entender trigonometria? Olha o nome, isso daqui não é eu que estou dando, todo o material tem relações trigonométricas fundamentais. É o fundamento. Quando a gente fala isso, né, é só você pensar assim em certas frases. A água é fundamental à vida. Ou seja, sem água, não há vida. Essa matéria é fundamental para se entender matérias mais, vamos dizer, complexas da trigonometria. Num dado momento está resolvendo um exercício lá, depara num negócio desse, se você não sabe, já o exercício acabou para você. Aqui a gente vai ficar cobrando muito MMC, né? Fatoração, produtos notáveis, você vai perceber nos exercícios. Porém, é encaixar essas informações. E a primeira relação que rege toda a trigonometria, qualquer exercício que envolva isso, vai ter que saber isso daqui, é essa. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Parece nada, mas é necessário. Primeiro, observar. Ambos ao quadrado. É mais. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado do mesmo x é 1. O que isso te dá? Se o cara te fornecer o seno, meu bem, você acha o cosseno. Você substitui aqui, passa para lá, faz as contas, achei o cosseno. Que muitos de vocês às vezes falam, mas Shigeru, eu preciso do cosseno, ele me deu o seno. Relação fundamental. Vice-versa também, se eu te dou o cosseno, você acha o seno. Tanto que dessa mesma relação sai. O que é seno ao quadrado de x? É só passar o cosseno ao quadrado para lá. 1 menos cosseno ao quadrado. Não estou dando uma fórmula nova. Estou te dando uma consequência do que você acabou de ver. E o que é o cosseno ao quadrado de x? É só passar o seno para lá. 1 menos seno ao quadrado de x. Então, se você tiver seno ao quadrado, você pode substituir por 1 menos cosseno ao quadrado. Se você tiver cosseno ao quadrado, você pode substituir por 1 menos seno ao quadrado nas expressões. Lembrando, está ao quadrado, hein? Não é seno, não é só cosseno. Seno ao quadrado de x, 1 menos cosseno ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado de x, 1 menos seno ao quadrado de x. Segunda relação, tangente. Quando é no triângulo retângulo, você fala que tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Só que agora, numa relação, saiba vocês que tangente também sempre será a razão do seno pelo cosseno do mesmo arco.
Isso aqui é a tangente de 30, esqueceu? É o seno de 30 dividido pelo cosseno de 30. Faça a divisão, você achará a tangente de 30. Agora começam relações novas. Perceba, você não tem que estudar as funções secante, cossecante, cotangente, mas deve pelo menos sabê-las transformá-las em seno, cosseno e tangente. Começamos pela mais fácil, cotangente. Cotangente, você sempre tem que enxergar que é o inverso da tangente. 1 sobre a tangente. Se você viu e acabou de ver que tangente é seno sobre cosseno, o inverso é só inverter. Cotangente é cosseno pelo seno. Cossecante de x. Cossecante vai ser o inverso do seno. O inverso do seno. Não estou errado, não. Porque às vezes você vê, começa com co, não é o inverso do cosseno, não. É justamente o contrário. Cossecante, o inverso do seno. Secante de x, o inverso do cosseno. Então aqui as relações novas, né? Que seria aí, ó. Novidade. Cotangente. Cossecante. Secante. Moçada, essas são as 5 relações fundamentais. Você vai ser cobrado aqui, além dessas relações, alguns princípios básicos de simplificação de expressões. Contatos são exercícios que cobram muito de vocês. Isso, MMC, simplificação, quando eu posso cancelar, quando eu não posso. Porém, isso daqui abre um leque de possibilidades. A partir de agora, eu vou te dar uma relação trigonométrica, um seno, ou um cosseno, ou uma tangente, e te pedir qualquer relação dessa, e você vai ter que se virar. Certo? Vamos ver já já nos exercícios. E, gente, além dessas fundamentais, vai existir o que a gente chama relações auxiliares, que justamente a gente até demonstra elas no exercício de vocês. Você vai ver o primeiro exercício, a demonstração delas. E a gente é sincero, muito aluno nem guarda as fundamentais, quanto mais as auxiliares. Agora, elas são importantes, depende para o que você quer. Certo? Que depois você vai fazer exercício, se você não pegou as auxiliares, é lógico que vai ter dúvida, que sempre os exercícios mais difíceis, às vezes só de você ver a auxiliar, o cara te entrega quase de mão beijada para você. Só que você acha que é muito difícil porque tem que trabalhar muito aqui. E as auxiliares já fazem você cortar um caminho e tanto. São elas que eu vou demonstrar já no primeiro exercício, tá? Secante ao quadrado de x. Saiba vocês que é 1 mais tangente ao quadrado de x. Quando eu falei que exercícios você vai tentar fazer e de repente não consegue, veja se o exercício não tem secante e tangente. De repente é o encaixe dessa auxiliar. E a outra auxiliar é a cossecante ao quadrado de x. Saiba vocês que é sempre 1 mais tangente ao quadrado de x. Gente, a teoria da aula é essa. Só que perceba a responsabilidade. Eu estou passando que você tem que guardar todas essas relações. Se você não guardou, você não estudou a aula. Tá? E aí é lógico que você não vai fazer nenhum exercício. Nos exercícios que vocês acham mais cabeludos, veja se não envolve secante, tangente, cossecante, cotangente.
Se não dá para encaixar auxiliar, né? E depois aí resolver o exercício. Então agora vamos lá. Exercícios dessa matéria, gente. Apostila aí, frente E, página 1, vire aí, primeiro exercício de vocês. Página 3, frente E. É aquilo que eu acabei de falar. Demonstra as seguintes relações trigonométricas, que são as auxiliares. Secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado. E cossecante ao quadrado é 1 mais cotangente ao quadrado. Demonstrar, falar. Por que é isso? Então, meu ponto de partida vai ser da maior expressão. O que é 1 mais tangente ao quadrado? Vai notando que você já precisa ter, né, as relações na cabeça, porque eu tenho que pôr. O que é tangente mesmo? Seno sobre cosseno. Então seria 1 mais seno ao quadrado, porque a tangente está ao quadrado, sobre cosseno ao quadrado de x. Não é isso? Tangente não é seno sobre cosseno? Tangente quadrado, seno quadrado sobre cosseno ao quadrado. O que eu tenho que fazer agora para juntar esse 1 com isso? MMC. Como eu disse, vai ser aqui constantemente cobrado por situações básicas. Se você não tira MMC nem com número, aqui você vai ter que tirar com relações trigonométricas. MMC aqui é o cosseno ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado por 1 dá cosseno ao quadrado, vezes 1, cosseno ao quadrado de x. Mais cosseno quadrado por cosseno quadrado dá 1, vezes seno ao quadrado, seno ao quadrado de x. Notar agora o que sobrou em cima. Não é a relação fundamental número 1? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Primeira relação trigonométrica. Então, isso é 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Gente, o que é o inverso do cosseno? Secante. O inverso do cosseno ao quadrado, secante ao quadrado. Provado aí, justificado aí, ó, demonstrado, né? Que secante ao quadrado é igual a essa expressão, pois dessa expressão eu cheguei a secante ao quadrado. De forma analógica, análoga, certo? Nós podemos dizer a mesma coisa da segunda. Você vai fazer exatamente a mesma coisa. Só que vai percebendo como você já precisa ter contato já com as relações fundamentais. Você vai ter que abrir 1 mais cotangente ao quadrado. Lembrar o que eu falei que é cotangente, o inverso da tangente, ou seja, cosseno sobre seno. Então é 1 mais cosseno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x. MMC, seno ao quadrado de x. Seno ao quadrado por 1 dá seno quadrado, vezes 1 seno ao quadrado de x. Seno ao quadrado por seno quadrado dá 1 vezes cosseno, cosseno ao quadrado de x. Em cima, relação fundamental. Primeira, 1. Então, isso é 1 sobre seno ao quadrado de x. O inverso do seno, a gente aprendeu que é cossecante. O inverso do seno ao quadrado, cossecante ao quadrado de x. De novo demonstrado, cossecante é igual a essa expressão, pois dessa expressão eu cheguei a cossecante ao quadrado. Tá aí. Certinho? Vamos lá agora. Segundo exercício. Segundo exercício,
é o marco que a gente diz, né? A grande função das relações fundamentais. A partir desse momento agora, eu não preciso dar o que o exercício necessita, eu preciso dar uma informação. E você vai ser capaz de achar todas as demais. Então aqui é o retrato, ele pediu tudo, só que normalmente eu não preciso de tudo, eu preciso de uma específica. É o que você vai ver no exercício também. Na tarefa eu vou te dar tangente, te peço cossecante. Te dá o seno, te peço quanto é cotangente. Só que aqui ele extrapolou e pediu tudo. Só que o marco maior é você ter o seno e o cosseno nas mãos. Então olha lá, considerando que θ é um arco do segundo quadrante, já vai ter que estudar sinal. Segundo quadrante, nem todos são positivos. No primeiro, todos são positivos. E que seno de θ é 3/5. Então ele me deu o seno. Seno de θ é 3/5. Determine os valores das razões trigonométricas. Ó, pediu o cosseno, pediu a secante, pediu a cossecante, pediu a cotangente, pediu a tangente. Pediu tudo. Como eu disse, nos exercícios que você vai fazer de tarefa, normalmente vestibular, vai te pedir uma. Só que você vai ter que se virar para chegar nela. Bom sinal, eu te dei o seno. Com o seno, e sabendo a relação fundamental, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, isso vale 1. Se o cara te forneceu o seno, meu amigo, você acha o cosseno, que já é uma das perguntas. Por quê? Seno é 3/5. 3/5 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de θ vale 1. Cosseno ao quadrado de θ vale 1 menos 9/25. MMC, cosseno ao quadrado de θ é igual a MMC é 25, fica 25 menos 9. Cosseno ao quadrado de θ é igual a 16/25. O cosseno de θ é mais ou menos a raiz de 16/25. O cosseno de θ é mais ou menos 4/5. Você sempre vai chegar aqui, esse mais ou menos. O que vai definir se é mais ou menos é o exercício. Não foi dito que θ é um arco do segundo quadrante? Aí volta lá na aula anterior, ciclo trigonométrico. Aqui está o cosseno. Aqui está o seno. Se o arco é do segundo quadrante, está aqui. Se fosse o seno é positivo. A gente já sabe, o cara até te deu, mais 3/5. Só que o cosseno, meu bem, está do lado de cá. Então o cosseno é negativo. Então se ele me pediu o cosseno de θ, foi um dos pedidos, cosseno de θ é menos 4/5. θ está no segundo quadrante. Não sou eu que defino. O problema é que me disse. Justamente chamando a tua atenção com os sinais das funções. Bom, eu disse a vocês que o segredo desses exercícios é ter na mão o seno e o cosseno. A partir do momento que você tem o seno e o cosseno, os demais se resolvem numa linha. Por quê? Vamos lá? Além do cosseno, ele pediu o secante. Secante de θ é só lembrar que é o inverso do cosseno de θ. Isso eu tenho que lembrar, como eu disse, passei a responsabilidade para vocês, relações fundamentais. Secante é o inverso do cosseno. Cosseno a gente acabou de achar. Então é só inverter. Menos 5/4. Cossecante. Cossecante eu poderia responder
Se eu não soubesse fazer isso daqui, eu poderia responder cossecante, só se lembrar que é o inverso do seno. E o seno foi dado já de cara, 3/5, o inverso 5/3. Pediu a cotangente, cotangente de θ. É o cosseno de θ dividido pelo seno de θ, o inverso da tangente. Então, é menos 4/5 dividido por seno é 3/5. 5 com 5 cancela, menos por mais dá menos, menos 4/3. Tangente agora fica fácil, né? O inverso da cotangente, ou se preferir, é o seno de θ sobre o cosseno de θ. Então seria 3/5 dividido por menos 4/5. 5 com 5 cancela, menos 3/4. Como eu disse, era só inverter o de cima aqui. Note, quando a gente diz o marco desses exercícios, vai fazer 20. Vai ter pelo menos uns 5, 6 que eu vou te dar uma função e te pedir outra. E você vai ter que se virar. Como eu disse, de uma eu acho todas. Só encaixar as relações fundamentais corretamente e fazer, lógico, as contas corretamente. MMC, ver em que quadrante que está para definir sinal e tudo mais. Agora, né, o último exercício dessa aula é um de paciência. Quando eu digo isso, né, quanta coisa tem que lembrar aqui. Quando eu falo lembrar, não é de trigonometria. É dos princípios, produtos notáveis, fatoração, senão o exercício não sai. Não adianta chorar, nem espernear. Primeiro princípio básico que eu tenho que lembrar aqui. Você foi apresentado lá a 7ª série, a 8ª série, a esse produto notável. Queira ou não, durante o ensino médio, cada vez que a gente mexia com matemática, também aparecia. Diferença de quadrados. Um quadrado menos outro quadrado. Isso sempre é o produto da soma multiplicado pela diferença. Quadrado de um número menos quadrado do outro é o produto da soma do primeiro com o segundo multiplicado pela diferença do primeiro pelo segundo. Onde isso se encaixa aqui? Bom, primeiro lado, né, o 1 aqui é um coringa. Não sei se 1 está ao quadrado ou se está à quarta, não faz diferença, é 1 do mesmo jeito. E aqui embaixo, 4 e 4. Então aqui, ó, organização, o exercício é até grande. Vou escrever da seguinte forma: 1 menos tangente ao quadrado de x ao quadrado. Tangente à quarta. Só para você lembrar agora e associar quadrado menos quadrado, estou aqui quadrado menos quadrado. Sobre cosseno ao quadrado de x ao quadrado, que é o cosseno à quarta, menos seno ao quadrado de x ao quadrado. Agora encaixar o que eu abri a aula. Um quadrado menos outro quadrado é o produto da soma pela diferença. E aqui você não tem um quadrado menos outro quadrado, só não é A e B. E aqui também você não tem um quadrado menos outro quadrado, só não é A e B. Então, o que você teria aqui, se eu fosse decompor dessa forma, o primeiro mais o segundo,
1 mais tangente ao quadrado de x vezes 1 menos tangente ao quadrado de x, soma multiplicado pela diferença. O mesmo embaixo, é cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, vezes a diferença, cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. E agora, uma das coisas que chama atenção, isso daqui é a relação fundamental, é 1. Então, 1 vezes isso, dá isso. Então, isso daqui basicamente desapareceu, só que ficou todos os demais. Certo? Você lembra que eu disse que os exercícios mais difíceis envolvem às vezes as auxiliares? Para você não ter que abrir essa expressão. Se você voltar lá nos quadros, dá uma olhada nessa expressão, 1 mais tangente ao quadrado. Se eu voltar lá, ó, onde eu estava dando a teoria, 1 mais tangente ao quadrado é o quê? Secante ao quadrado. Então, se eu guardei isso também, e por isso que a gente começa a passar a responsabilidade, que vocês são engraçados. Vocês pensam que simplesmente foi apresentada a aula, não precisa guardar as fórmulas, toda vez eu vou consultar lá se for necessário, e quer fazer todos os exercícios. Isso é meio incabível. Principalmente sempre vai ter dificuldade, senão seria fácil passar em qualquer vestibular. Isso daqui, gente, eu poderia substituir por secante ao quadrado de x. Para evitar fazer o que eu vou ter que fazer aqui. Aqui não tem milagre, mas aí eu já corto metade do exercício. Lembra quando eu disse cortar caminho? Eu não disse que ele se resolveria de uma vez só. Mas evita de eu ter que fazer todo o processo que eu vou fazer aqui. Porque agora, o que ficou na tua expressão? Isso daqui a gente acabou de ver, secante ao quadrado de x, vezes. Olha o que eu tenho que fazer aqui, eu tenho que abrir 1 menos. O que é tangente ao quadrado? Seno ao quadrado de x sobre o cosseno ao quadrado de x. Se eu não tivesse visto isso, eu teria que abrir aqui também, já viraria outra expressão dessa, eu vou ter que tirar MMC. Olha o caminho. Aqui deu 1. Que posso desaparecer, dá cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Aqui embaixo só sobrou isso. 1 vezes isso dá isso mesmo. Só que agora, MMC aqui. Então, secante ao quadrado de x vezes MMC, cosseno ao quadrado de x. Aí, cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, sobre cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Como é que é mesmo? Fração dividido por fração, que esse secante está multiplicando. Então, seria fração dividindo fração, eu conservo a primeira, que é secante ao quadrado de x, vezes cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, dividido por cosseno ao quadrado de x. Conservei a primeira. Multiplico pelo inverso da segunda.
aqui. Conservei a primeira, multipliquei pelo inverso da segunda. Olha que maravilha. Cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Está multiplicando aqui. Está multiplicando aqui. Cancela. O que você chegou é secante ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Não acabou ainda. Por quê? O que é secante? O inverso do cosseno. O inverso do cosseno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x. De novo, conservo o primeiro. Multiplico pelo inverso do segundo. Isso vai dar 1 em cima, cosseno a quarta embaixo. O inverso do cosseno é a secante a quarta de x. Disso ao iniciar essa aula, o que você vai ser cobrado, além das relações fundamentais, princípios básicos de simplificação, multiplicação, organização. Só que aí cai o princípio também real de necessidade. E isso é mais para, vamos dizer, quem vai prestar alguma parte militar, tá? Ou então quer treinar produtos notáveis, lembrar, ver com seno e cosseno. São exercícios que às vezes a gente tem que simplesmente ficar passo a passo, olhar. Não são exercícios de eu falar assim, ó, resolve assim. É só isso. Não é só isso. Tem toda uma dedicação. Senhores, foi pedido um exercício, já vou resolver aqui. E eu digo aos senhores o seguinte, gente. Se agora você tem o WhatsApp e tudo mais, moçada, eu dou aula em outras escolas. Agora, com essa pandemia, tem que ficar preparando slide, gravando. Tem aula que é ao vivo no Meet, tem aula que é no Zoom. Então, às vezes, vocês pegam assim, porque tem o WhatsApp, pergunta, gente, infelizmente, eu tenho o horário da aula para tirar dúvida, tá? Então, aí, ó, a gente tem o WhatsApp com uso profissional. Não é um uso, vamos dizer, porque senão eu estou gravando, toco o WhatsApp. Esqueci de desligar, deixar no modo avião. Ou então o computador começa a apitar. Parece que vai tirando o nosso controle, tá? Então pediria, vamos ligar, pedir na hora certa algumas dúvidas. Agora, me pediram esse exercício 18 da FUVEST, 1998. Por isso que a gente diz também, a gente tem exercício que se você pegar FUVEST, Unesp, é só começar a digitar no Google, abre lá. Aí você tem resolução do exercício, você tem vídeo de resolução do exercício com toda certeza. Então você também tem que buscar vias aí e usar o tempo que você tem. Aqui, ó. Vamos fazer. Dois ângulos internos de um polígono convexo medem 130 cada. E os demais medem 128. Cada um. Qual o número de lados do polígono? Gente, você tem que considerar. Tem N lados. Que é a pergunta. Quantos lados? N. 2 deles valem 130 cada um. Tem 2 que valem 130 dos N. Se tem N lados, tem N ângulos. Se 2 medem 130 e os demais 128, quem são os demais? Se tem N ângulos, 2 medem 130, os demais é N menos 2. Você tem que tirar os 2 que medem 130. Isso quer dizer que nesse exercício ele me deu que a soma dos internos desse exercício é
2 ângulos de 130 mais N menos 2 ângulos de 128. Isso é informação. 2 ângulos de um polígono medem 130 graus. Os demais, N menos 2, 128. Na aula, eu te disse que a soma dos internos de qualquer polígono é uma fórmula. 180 que multiplica N menos 2 igual a 260 mais 128N menos 256. 180N menos 360 é igual a 128N mais 4. Passo para lá, passo para cá. 364, 180N menos 128N, 52N. N é 364 dividido por 52, que vai dar 7 lados. Alternativa B. Faço exercícios, como eu disse também dessa frente E. Não fica perdendo muito tempo. Faça os básicos, aqueles que simplesmente dou o seno, peço cosseno, te dou o seno, te peço a tangente. São os principais. Não fica perdendo muito tempo nessa frente de exercícios, não. Tá? Principalmente pensando em Enem. Só que para você entender física, química, você vai precisar, às vezes, de uma secante, uma cotangente. E você vai ver na próxima aula, no caderno novo, adição de arcos, que é onde mais cai, na FUVEST, isso, aquilo, né? E de repente você fala, não é só aquela matéria, eu vou precisar desses fundamentos. Moçada, um abraço, tudo de bom e até a próxima aula. Bom final de semana, quase sextou.